O método das tensões nos nós, também chamado método da análise nodal, é outro dos métodos que usa artifícios matemáticos que me permitem resolver sistemas reduzindo o meu número de equações. Neste caso, o meu número de equações vai ser igual ao meu número de nós linearmente independentes. Neste método agora, as minhas incógnitas são as tensões nos nós. Tensões essas que não são mais que a tensão em cada nó em relação a um nó de referência que nós atribuímos por uma questão de comodidade o valor zero. Esta referência é vulgarmente designada por um nó de ligação à Terra e, portanto, a tensão nula. Vamos ver a aplicação deste método a um caso concreto. Reparem no circuito que está aqui representado. Agora as minhas incógnitas vão ser as tensões nos nós. Antes de iniciarmos o método, é importante eu identificar, tal como se faziam com os outros métodos, os componentes do meu circuito. Vamos começar por contar o número de ramos, o número de nós linearmente independentes. Tenho 2. E, se quisesse resolver isto por um método das malhas, teria malhas iguais a 3. Vamos começar por identificar os nós do circuito, identificando, chamando-lhe um nome. Eu vou-lhe chamar aqui a este o nó A. Vou chamar a este o nó B. E reparem que estes dois pontos que eu tenho aqui no final do meu circuito são um único nó que eu vou chamar o nó C. Um dos primeiros passos é atribuir uma referência, portanto, uma ligação à Terra de um dos meus nós, que eu neste caso, portanto, é irrelevante a sua escolha, pode ser um qualquer, mas eu neste caso vou escolher o nó C e digo que este nó vai ter a tensão nula. A ligação do nó à Terra costuma-se representar por um símbolo deste género. Chamo mais uma vez a atenção que o facto de eu atribuir o valor 0 a um nó é só uma questão de comodidade de contas, porque eu assim já sei que a tensão do nó A em relação ao nó C é aquele valor que me dá no nó A e não preciso de fazer mais uma conta adicional. Vamos agora, tal como fizemos com o método das malhas, portanto das correntes de malha, estabelecer as equações do sistema sobre a forma matricial. Neste caso, como temos 2 nós, eu vou ter uma matriz 2 por 2. Vamos ver o que é que representa cada um dos elementos que eu vou colocar na matriz. Representamos então aqui uma matriz. No caso da minha matriz das condutâncias, eu representava aqui a condutância própria do nó 1 e a condutância própria do nó 2. Aqui iria ter a condutância comum entre o nó 1 e o nó 2 e aqui a condutância comum entre o nó 2 e o nó 1. Mais uma vez, esta matriz é simétrica. É aquilo que eu quero calcular, são as minhas incógnitas, que não são mais que as tensões nos nós em relação a um nó de referência, que neste caso é o meu nó C, que está representado no desenho. Na matriz dos termos independentes, o que eu vou ter são as chamadas correntes de curto-circuito convergentes no nó I. Estas correntes de curto-circuito têm o sinal positivo se essa corrente estiver a entrar no nó e negativo se estiverem no sentido contrário. Portanto, tenho aqui as correntes de curto-circuito I11 e 22. Vamos ver agora como é que se calcula cada um destes parâmetros. Vamos começar por a condutância própria do meu nó A. Eu vou pôr aqui que é A, para de acordo com o que eu tenho ali no desenho. A condutância própria do nó A não é mais do que a soma das condutâncias todas que convergem nesse mesmo nó. Eu tenho 3 resistências a convergir no nó A, que é a resistência de 2 e 2 de 5. Portanto, a condutância é 1 meio mais 1 quinto mais 1 quinto, cujo resultado dá 0,9 ou menos 1. Portanto, a unidade é o inverso da resistência, ou se quiserem, Siemens. A condutância própria do nó B, mais uma vez,
são as condutâncias que estão ligadas a esse nó B. Se olharmos para o desenho, podemos observar 1/5 mais 1/2 mais 1/1, que vai dar 1,7 ou menos 1. E por fim, falta-me a condutância comum, que é a condutância comum entre o nó A e o nó B, que neste caso me vai dar 0,2 ou menos 1. Determinados estes valores, falta-me agora determinar as correntes de curto-circuito que convergem no nó. Posso já preencher a minha matriz com os valores que obtive para as condutâncias de circuito e colocar aqui. Reparem que, tal como no método das correntes de malha, nesta matriz só a diagonal principal é que tem sinal positivo, tendo as outras condutâncias afetadas de sinal negativo, e portanto eu ia colocar aqui menos 0,2 e menos 0,2. Depois de colocar estes valores lá, podemos apagá-los. Vamos agora determinar as correntes de curto-circuito que convergem em cada um dos nós. Começar por o I11. No I11, portanto, que vai ser a minha corrente de curto-circuito coincidente com o nó A, o único ramo que tem força eletromotriz é este. Os outros dois, a única coisa que têm são umas resistências, portanto, são elementos passivos que não têm força eletromotriz. Mas o sentido da minha força eletromotriz é no sentido de convergir para o nó A. Então, o meu I11 é dado por 32 a dividir por 2. Portanto, é a corrente de curto-circuito daquele ramo que me dá 16 amperes. Da mesma forma, no nó B, a corrente de curto-circuito, também a fonte, está a convergir para esse nó. O único ramo que tem fonte é este ramo, que tem uma força eletromotriz de 13 volts. E então eu tenho 13 a dividir por 1, que é a resistência desse mesmo ramo, por isso é que se chama corrente de curto-circuito do ramo. É eu curto-circuitar aquele ramo e ver qual é a intensidade da corrente que a fonte debitaria nesse caso. E obtenho 13 amperes. Com estes valores, posso agora substituir aqui no meu sistema de equações e colocar 16. Resolvendo este sistema muito simples, eu obtenho facilmente o valor das tensões do nó A e do nó B, que dá, respectivamente, 20 e 10 volts. As correntes nos ramos, a partir do momento em que eu tenho as tensões nos nós, em relação a um nó de referência, que eu volto a recordar é o meu nó C, cujo potencial é 0, é obtida por a denominada lei de Ohm para um ramo. Vamos ver como é que isto se processa. Eu posso, antes de fazer isso, colocar já os valores aqui das minhas tensões. Vamos então fazer uma limpeza a este desenho para ver como é que vamos obter as correntes em cada um dos ramos. Para determinar as intensidades de corrente, que é um dos objetivos da resolução do meu problema, é calcular as intensidades de corrente e as diferenças de potencial em todos os elementos do meu circuito. Como eu disse atrás, vamos aplicar a denominada lei de Ohm para um ramo. Vamos começar. Vou atribuir aqui um nome à minha corrente I1 e vamos começar por determinar a intensidade da corrente neste ramo. O método da resolução que nós vamos fazer é para tentarem perceber melhor de onde é que vem o valor destas intensidades da corrente. Então reparem,
Pelo cálculo da tensão no nó em relação ao meu nó C, eu sei que tenho aqui uma queda de tensão de 20 volts. Porque este ponto aqui embaixo é o meu ponto C. E este meu ponto aqui em cima seria o meu ponto A. Como eu quero obter a corrente I1, então não tenho mais do que aplicar a lei de Kirchhoff das malhas, que me diz que ao longo de uma malha fechada, a soma algébrica das forças eletromotrizes é igual à soma algébrica das quedas de tensão. E que quedas de tensão é essa? Eu tenho que o E1 é igual a 2 I1 mais 20. I1 igual a 32 menos 20 sobre 2, que dá 6 amperes. Um caso mais simples é a determinação da intensidade da corrente I2. Reparem que eu tenho aqui simplesmente um ramo com um elemento com uma resistência de 5. Tenho um nó A e tenho um nó C. Então isto quer dizer que eu tenho aqui uma queda de tensão de 20 volts. Se eu tenho uma queda de tensão de 20 volts, automaticamente digo que o meu I é igual a 20 a dividir por 5, que dá 4 amperes. Vamos ver só mais um exemplo, que é o caso deste ramo, que tem aqui uma resistência de 5 ohms, que eu vou-lhe chamar a intensidade da corrente I3, em que eu tenho simplesmente aqui uma resistência de 5, mas tenho aqui o meu ponto A e o meu ponto B. Cada uma delas, esta com uma tensão de 20 volts e esta com uma tensão de 10 volts, o que quer dizer que entre um ponto e outro eu tenho uma queda de tensão de 10 volts. Então a minha intensidade da corrente I3 que eu esqueci-me de representar aqui, a 10 a dividir por 5, que é 2 amperes. Desta forma, determinaria o resto das intensidades da corrente no circuito através da denominada lei de Ohm para um ramo. Eu vou colocar aqui no desenho só o resto dos valores das intensidades de corrente, que depois da explicação dada, penso que não terão grande dificuldade em obter aqueles valores que estão ali. Para finalizar, chamo só a atenção que este método é o método recomendado para sistemas com maior complexidade e com uma dimensão elevada.